Olá, Forming Hackers, tudo bem com vocês? Hoje, para mais um vídeo aqui, eu, professor Guilherme, trago uma continuação do vídeo anterior. Não é muito bem uma continuação, na verdade, mas são temas que estão relacionados. Porque eu acho que, sinceramente, a Forming, tanto eu quanto os outros professores, passamos por muitas reestruturações ao longo desses anos, né, produzindo conteúdo e tudo mais. E eu acho que é de extrema importância você que quer aprender determinados temas, ou até mesmo você que não quer aprender determinados temas, saber qual é o caminho para começar a aprender esses temas. Então, se você não assistiu, sugiro que você assista o outro vídeo que eu publiquei de introdução a estudo de segurança mobile, onde eu apresentei os caminhos para aquilo, porque aquilo vai te dar uma visão sobre as demais áreas. Inclusive, esse tema que eu estou falando agora vai ser assunto dos próximos vídeos que estarão por vir aí. Mas hoje, o vídeo de hoje aqui é focado em segurança de redes, ou seja, conceitos essenciais para o trabalho com proteção de redes, né? Então, assim, são coisas que provavelmente já vêm à sua cabeça, né? Quando você pensa em segurança de redes, é muito provável que você pense em algo relacionado, ou talvez até pense na própria palavra proteção de redes, né? São coisas que se relacionam diretamente. Mas uma coisa legal que eu quero mostrar para você é que normalmente quando você pensa em segurança de redes, você imagina um cara sentado num escritório que fica atendendo a chamados. E sim, esse cara muitas das vezes trabalha com segurança de rede? Claro que sim, porque ele pode atender a chamados específicos da segurança de rede, ou ele pode atender a chamados de segurança de redes e de outras demais tarefas que ele pode vir a receber. Mas existem outros trabalhos além disso na segurança de redes e coisas bem legais. Não é só isso. Mas, vamos lá, né? O que a gente entende por segurança de redes? A gente tem alguns tópicos aqui que eu coloquei, tá? Não se prendam muito a cargos. E por que eu quero falar isso de não se prenda muito a cargos? Porque provavelmente o cara que já tem um certo entendimento, que assistir esse vídeo, ele vai estar muito provavelmente com aquela visão do cargo. Então ele vai pensar, porque o analista de redes faz isso, porque o gestor faz aquilo, mas eu quero tirar essa visão para vocês, desconstruir essa visão de que o trabalho seja mais ou menos assim: um armário cheio de caixinhas. Então, aqui, olha só que interessante, nós temos a caixinha do programador, a gente tem a caixinha da segurança, a gente tem a caixinha das redes, a gente tem aqui a caixinha, sei lá, do hardware, a gente tem aqui a caixinha do baixo nível, né? E você, pessoa que está assistindo esse vídeo, tem que se encaixar nessas caixinhas, né? Que inclusive esse assunto que eu estou falando agora vai ser tema de um próximo vídeo que eu estarei produzindo, mas eu acho que é interessante antes disso vocês terem essas introduções aos conteúdos que eu ensino, né? Então, tirem essa visão na cabeça de vocês, de que trabalhar com algo quer dizer que você tem que se encaixar numa caixinha. Então, é por isso que eu coloquei aqui as principais tarefas tendo absolutamente nada a ver com setorização, com cargo. A setorização, ela é um tema importante? Ela é, porque é claro que eu posso dizer para vocês que vocês não têm que viver presos a se encaixar com caixinhas no mercado de trabalho, é claro que sim, mas a gente também não pode desconsiderar que vocês precisam entender a realidade. Eu vou dar uma introdução à realidade do mercado de trabalho nessa aula, mas por agora foquem nisso aqui. Bom, vamos lá. Proteção da rede e proteção dos usuários. Já vou matar dois coelhos com a cajadada só, porque são temas que estão diretamente relacionados. É como eu coloquei na introdução, né? Proteção de redes, proteção da rede. Então você vai ter a função e o compromisso de proteger aquela rede. Só que tem um porém a mais disso, porque muitas das vezes a gente pensa que proteger uma rede é só cuidar dos aparelhos, dos roteadores, dos servidores, das impressoras que estão ali. Mais uma coisa que muitos profissionais esquecem muitas das vezes é isso aqui, ó, proteção dos usuários. Porque vamos concordar que, independente de qual tipo de empresa que um profissional de segurança de redes trabalha, instituição, enfim, no final das contas, na grande maioria das vezes, a não ser que nós entremos em esferas governamentais, por exemplo, de outros tipos de instituição política, por exemplo, o objetivo sempre será o usuário final, porque na grande maioria das vezes quem faz indiretamente o seu trabalho andar, o seu trabalho funcionar é o usuário. Então, o que eu sugiro para você é se importe com os usuários. Comece a ter essa visão desconstruída de apenas fazer um trabalho para cumprir uma coisa.
né? Por detrás disso, você está falando aqui de um erro, por exemplo, uma coisa que acontece que pode, meu, prejudicar milhões de famílias. Milhões de pessoas podem ser prejudicadas por causa disso aqui. Então, o trabalho de segurança de redes, primeiramente, você tem que sim pensar na proteção da rede, claro, mas principalmente pensar nos usuários. Entende o que eu quero dizer? Agora, indo um pouco mais além, nós temos a organização, o gerenciamento e a prevenção, que são três tarefas que estão meio que conectadas de algum modo. Organização, por que organização? Que é uma coisa também que eu quero passar uma visão muito interessante para vocês, que quando vocês começarem a estudar ou a tentar buscar um emprego, alguma coisa, uma coisa essencial para desenvolvimento de habilidades, que nós vamos falar na próxima aula que eu produzi aqui para o YouTube, é um comportamento chamado sistematização. Calma que eu vou escrever aqui essa palavra bonitinha, certo? Sistematização. E o que se entende por sistematização? Sistematização é um planejamento, é uma metodologia que você exerce sobre algo. Então você pode estar exercitando sistematização no seu estudo, no seu trabalho e principalmente no seu trabalho. Porque você tendo o comportamento de sistematizar as coisas, você vai estar à frente dos demais profissionais da área. É muito comum a gente ver, principalmente nessa questão de proteção de algo, que é uma coisa que é muito incerta, acaba ficando muito no e se, né? Profissionais que não sabem sistematizar as coisas. Então procurem ter essa visão também de sistematizar algo, né? De criar etapas, procedimentos, criar coisas que facilitem o entendimento. Então, a sistematização é uma coisa que pouco se fala quando a gente vai estudar alguma coisa relacionada com tecnologia, mas que é de extrema importância, certo? E gerenciamento. Porque uma das partes essenciais da sistematização, nesse caso, quando nós falamos de segurança de redes, que você vai ter que lidar com equipamentos, com diversos tipos de equipamentos, né? Você precisa ter gerenciamento. Então você precisa, ao mesmo tempo que criar uma sistematização para auxiliar o seu gerenciamento, a sua manutenção, o seu trabalho, por menor que seja, desde que você seja o técnico que vai ficar escutando o supervisor ou o superior falar, né? Sistematiza. Independente do cargo que você ocupar, trabalhe com a sistematização, porque vai te ajudar bastante, certo? E o gerenciamento, basicamente, a gente fala sobre exatamente isso. Além de sistematizar o processo de organizar as coisas, de repente, consertar alguma coisa, né, fazer manutenção, é também cuidar do que está bom. Então, se está tudo funcionando, o que eu preciso estar verificando? Sistematize isso também. Opa, passei o slide sem querer. Sistematize isso aqui também. E prevenção. Que prevenção a gente está falando aqui, já numa perspectiva mais diretamente ligada à segurança, né? Porque além de só organizar e gerenciar, eu preciso também prevenir, eu preciso criar coisas dentro do ambiente que eu estou trabalhando para que não aconteça eventuais vulnerabilidades, eventuais ataques. Esse é um pouco mais óbvio porque talvez seja uma coisa que vocês têm mais contato diretamente, né? E já entrando de quebra na prevenção, resposta a incidentes, que foi a última coisa que eu coloquei, porque o que é resposta a incidente, né? Normalmente para isso, dentro de uma empresa, por exemplo, tem hierarquias, né, para isso. Mas também uma parte essencial da sistematização, né? Mas o que seria respostas a incidentes? São, por exemplo, aconteceu alguma coisa, deu pau em algum dispositivo, deu pau na impressora, deu pau no computador, e você precisa fazer alguma coisa para conseguir ir lá e dar resposta naquilo, ir lá e consertar aquilo. Ou, por exemplo, alguém atacou o servidor da empresa, alguém derrubou o servidor da empresa, derrubou a rede, você tem backup, você tem redundância, por exemplo. Isso daqui é uma coisa que quando a gente desbrava, né, você vai chegar em muitos pontos que tem a ver com segurança. Eu vou botar o S só para abreviar. Segurança da informação, certo? Que eu coloquei esse ponto da info, segurança da informação. Mas não confunda, tá? Isso também vai ser um assunto futuramente que eu vou abordar, mas cibersegurança e segurança da informação não são a mesma coisa, tá? Não pense que segurança da informação é a mesma coisa que cibersegurança. É muito comum, eu vejo isso, né? As pessoas quando vão falar de qualquer coisa que envolva cibersegurança,
pensar ou às vezes até empregar termos, né, que dão a entender que segurança da informação e cibersegurança são a mesma coisa, mas não são, tá? Mas muitas das coisas que a segurança da informação nos provém são importantes para a resposta a incidentes, certo? E aqui nós entramos nos principais tipos de trabalho que eventualmente a gente pode estar exercendo, né? Não são os únicos, tá? Mas são os principais que você mais vai estar vendo, né? Que é o NOC, que é o Centro de Operações de Rede, né? Network Operation Center, e o SOC, que é o Centro de Operações de Segurança, Security Operation Center. Ambos podem existir numa empresa, pode existir só um deles, né? Mas aí entra muita coisa a ver com planejamento, com o que aquela empresa decidiu adotar. Mas o NOC, em resumo geral, ele fala sobre centro de operações de rede. Então, tudo que se refere ao tráfego que está rodando na rede, aos equipamentos que está rodando ali, a gente está falando com o querido NOC, certo? E quando a gente fala agora de dar merda, de alguém invadir alguma coisa, ter um aplicativo bloqueado na rede da empresa, por exemplo, e o cara tá acessando, dividir muito bem as redes para que, por exemplo, o RH não possa se comunicar com o cara, sei lá, o cara do financeiro, por exemplo, SOC, tá? Tudo que diz respeito à segurança é SOC e diretamente à rede, a matéria de tráfego é NOC, certo? Em geral são isso, né, os trabalhos que existem. E aí aqui uma pergunta que normalmente eu penso que muitos de vocês podem fazer, né? Existe oportunidade para isso, né? Como posso dizer? É uma área próspera de se integrar, né? Eu coloco que sim, né? Não são poucas oportunidades, mas que nem eu coloquei aqui, é necessário um conhecimento diversificado. Tudo bem que eu grifei errado, né? Mas não tem importância. Deixa eu dar uma borrachinha aqui, ó. Um conhecimento diversificado. E uma coisa que vocês verão muito daqui para frente, que a gente vai ter um vídeo só para falar do porquê disso, mas é muito comum. Em tudo que você for ver que eu for falar sobre introdução de algo, eu vou estar sempre falando, você precisa ter um conhecimento de X, Y e Z. E na maioria das vezes são conhecimentos e saberes que vão se repetir. Que nem aqui, se você assistiu o vídeo de mobile e está assistindo esse vídeo, você vai ver uma semelhança, né? Olha só que coisa engraçada, né? Sistemas operacionais aparecendo de novo, programação aparecendo de novo como requisito para você poder ser um bom profissional de segurança. E eu coloquei, segurança não, né? Segurança de redes, mas enfim, eu coloquei um bônus aqui que é manutenção de hardware. Porque infelizmente, cara, quem fala que não tá mentindo. Mas muitas das vezes você vai ser o cara da segurança e vai ter que lidar com o roteador que quebrou, com uma impressora que quebrou, tá bom? Então é por isso que eu coloquei aqui como essencial manutenção de hardware. Mas isso pode incluir outros conhecimentos, tá? Eu sempre falo isso quando eu vou falar de conhecimentos mínimos, porque eu não sei quem está assistindo esse vídeo, eu não sei para quem eu estou falando, com quem eu estou me comunicando, e eu não sei qual objetivo eventualmente você tem. Então, assim, o caminho é longo e cada um pode ter o seu próprio caminho. E a depender do caminho que você tiver, você pode ser condicionado a ter outros conhecimentos que de repente vão além disso aqui, né? Mas eu garanto que isso aqui, independente do que você for fazer, você vai precisar aprender, certo? E, em geral, pessoal, era isso que eu queria falar. Hoje foi uma aulinha bem teórica, né? Hoje eu não vou ter uma parte prática, mas mais para frente eu vou estar assim trabalhando com o ambiente que nem a gente trabalhou em mobile, mas eu acho que é interessante pro mobile a gente trabalhar um vídeo só para ele. Por quê? Porque esse vídeo aqui vai abrir portas pro próximo vídeo que eu vou falar, que ainda é um pouco teórico, mas são coisas que eu acho que é de extrema importância todo mundo que está estudando, independente de ser iniciante, intermediário ou avançado, tá aprendendo. Então é isso, pessoal. Até mais.